Tiago. Tiago também é fácil de achar, irmãos. Depois das cartas paulinas, tem a divisão de Hebreus, e aí chega Tiago. Tiago, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do 12, meus irmãos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Oremos, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para louvor e engrandecimento do seu nome. Senhor, chegado o momento que o Senhor falará conosco através da sua palavra. Peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de minha vida, porque sou um grande pecador entre os homens. Que o Senhor não leve em consideração os meus pecados, mas que fale através das suas escrituras. Que o entendimento dos nossos irmãos sejam também aperfeiçoado para que possamos praticar a sua palavra com verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, no início dos anos 80 e início dos anos 2000, o Brasil vivia uma situação de muita influência musical. Diferente de hoje, as músicas que tocavam antigamente eram melhores do que as de hoje, né? E uma das coisas que destacou esse período foi a presença de bandas de rock and roll, tá? Bandas de rock, as bandas de rock surgiram ali cresceu no Brasil no início dos anos 80 e finalizou mais ou menos essa ascensão ali próximo dos anos 2000. Então, uma das coisas que diferenciava essas bandas e esse movimento era justamente as letras que sempre estavam fazendo uma crítica a algo. Diferente de muitas bandas que naquela época falavam muito sobre romance, né? Na maioria das vezes, as bandas de rock traziam uma crítica. E dentre essas bandas, muitos surgiram, aqueles que têm por volta dos 40 anos, talvez, devem lembrar de 30 anos, vamos dizer assim, né? Vão lembrar de muitas bandas que hoje já não existem mais, tá? E uma das bandas que na época de minha adolescência eu gostava bastante, passei muito tempo ouvindo essa banda e ouvia de forma bem constante, era a banda chamada Engenheiros do Havaí, uma banda gaúcha, tá? Eu passava muito tempo ouvindo essa banda. Todos os dias, praticamente, eu ouvia algum álbum, alguma fita naquela época, né? Não era nem CD ainda, né? E uma das primeiras músicas que eu escutei, eu lembro, na minha adolescência, foi uma música chamada Somos Quem Podemos Ser. E é uma música bastante conhecida. Se você procurar, talvez, você vai ver que é uma música bastante conhecida dessa banda. E essa música é interessante porque ela traz um personagem que ele começa de forma inocente falar que muitas pessoas falavam algumas coisas para ele, mas ele fala, por exemplo, que falaram para ele que as nuvens eram de algodão, né? Então era uma inocência, né? Então ele começou a crer nisso. Só que com o passar do tempo, ele começou a descobrir que isso não era tão real. Aquilo que contavam para ele não era exatamente o que existia.
Depois ele passa e começa a entender de quem são os motivadores, e por isso que ele culpa, inclusive traz uma crítica à televisão, quando ele fala que a vida imita o vídeo, então ele traz uma crítica à televisão, dizendo que a televisão influencia muito a maneira com que as pessoas agiam naquela época. E depois eles descobrem quem são os verdadeiros culpados por toda essa influência, e no final de tudo ele faz várias perguntas, ele faz algumas considerações. E todas essas considerações que ele fala é tentando apontar um culpado. Ele fala que quem ocupa o trono, ele se referindo ao governo, que o governo sabe que tem uma ideia, que sabe de tudo, e é o governo que é o grande motivador de tudo isso. Ele também fala que aquele que ouve, que sabe que o governo faz e nada, não toma ação nenhuma, também é culpado. Ele fala que aqueles que acham que a vida está de forma equivocada, ele começa a questionar se aquela vida realmente é real, também é culpado. E aqueles que também não querem pensar nessa possibilidade também é culpado. Então ele termina a música dizendo que todos, no final das contas, têm uma culpa. E por que eu estou comentando isso, meus irmãos? Porque a culpa, o sentimento de culpa e de tentar apontar um culpado é algo muito natural do ser humano. O ser humano ele sempre está buscando alguém para culpar ou alguma situação, tá? E o que Tiago traz nesse texto que nós acabamos de ler é sobre essa culpa. A culpa pelo pecado, a culpa por agir de maneira indevida, de maneira que desagrada a Deus. Quem é o culpado quando nós erramos? Por isso, meus irmãos, eu queria nessa noite meditar com os irmãos com uma pregação, o tema: quem é o culpado quando nós pecamos? Quem é o culpado? Primeiro a gente precisa entender que Tiago aqui ele está trazendo todo um contexto, tá? Esse capítulo de Tiago todo ele foca na provação e ele fala também que nós precisamos ser perseverantes durante as provações. Mas agora Tiago traz outra ideia de quem suporta essa provação, né? Ele traz agora uma ideia, ele aponta para o que ele chama de prêmio, tá? Ele fala que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, quem suporta uma aprovação, perseverança, receberá uma coroa da vida. Mas, meus irmãos, não imagine que essa coroa que Tiago está falando é a coroa de um rei, que você é a grande majestade. Essa coroa que Tiago refere-se aqui é uma coroa semelhante àqueles que os atletas na antiguidade recebiam nas competições olímpicas. Isso era muito visível nas Olimpíadas da Grécia Antiga. Então, se você procurar assim, as Olimpíadas da Grécia Antiga, coroa, vocês vão ver que não é uma coroa de um rei, era uma coroa de louros, de ramos, que representava que aquela pessoa alcançou a honraria máxima. Então, o que Tiago está trazendo aqui é que quem suporta com perseverança a aprovação receberá essa coroa. E percebam que essa comparação que a gente fez agora é semelhante a quem participa de uma competição e recebe uma medalha, né? Então, percebam que a medalha de ouro, por exemplo, ela é bem cogitada, né? Ela é bem buscada por todos os competidores. Então, o Tiago está falando nessa ideia aqui de aquele que suporta a aprovação com perseverança, ele receberá um prêmio. Lembrando que quando o Tiago fala da perseverança, ele está trazendo uma ideia de alguém que parte de um ponto A, um ponto B, e que passa por várias dificuldades, ele suporta todas essas dificuldades e alcança o seu ponto, o seu objetivo. É que nem um atleta mesmo, meus irmãos. Um atleta, ele se esforça o tempo todo, ele parte de um ponto, ele precisa chegar em outro. Estou trazendo aqui um exemplo de um atleta de corrida, por exemplo, ele precisa alcançar um ponto A, um ponto B. Então, nesse meio, várias dificuldades acontecem com o atleta. Ele cansa, ele fadiga, ele sente sede, muitas coisas. Ele suporta e quando ele termina aquilo ali, ele merece um prêmio, tá? Então, essa é a ideia que Tiago está trazendo.
Mas percebam que Tiago, agora que vinha falando sobre provação, ele traz outra palavra que ele coloca aqui, que é a tentação. Então percebam que Tiago não está falando mais de provação apenas. Ele insere um novo contexto. Por quê, meus irmãos? Porque Tiago ele sabe que a provação e a tentação são bem parecidas, tá? Só que elas possuem finalidades extremamente diferentes. A ideia, quando nós somos provados, a provação, como Tiago diz aqui no versículo 4, ela nos traz uma maturidade para que a gente possa ser perfeito, íntegros e nada deficientes. Isso ele está falando de maturidade, quando você suporta essa provação. Mas ele sabe também que quando existe uma aprovação, também vem junto uma tentação, tá? E percebam, meus irmãos, que Tiago está alertando para isso quando ele coloca dentro desse contexto a ideia de tentação também. Só um exemplo, a gente precisa lembrar que Jó, ele foi provado por Deus, mas também ele foi tentado, tá? Como é que a gente sabe isso, meus irmãos? Jó 2, capítulo 2, do 8 ao 10, diz o seguinte: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: Fala como se qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Perceba, meus irmãos, que Jó estava sendo provado por Deus, ele tinha perdido a família, tinha perdido o bem, tinha tido várias perdas. Jó era um homem rico, como a gente vê no livro de Jó. Mas durante essa provação, a mulher traz uma palavrinha ali: por que você não abandona seu Deus e morre? Olha a tentação surgindo em meio à provação. Se Jó não fosse um homem íntegro, como a Bíblia fala, provavelmente ele teria abandonado de fato Deus, tá? E aí, meus irmãos, quantos de nós não conhecemos pessoas que por muito menos abandonou a fé? Muitas pessoas passando por uma provação desiste de Deus por muito pouco. Então, a maneira que Tiago está apresentando para a gente aqui é que a forma como a gente reage a uma aprovação demonstra o estado do nosso coração. Porque, meus irmãos, toda vez que a gente planeja algo, toda ação que a gente toma, ela é de fato planejada, tá? Isso tem a ver com inteligência, tem a ver com capacidade mesmo de enxergar no futuro. Toda vez que a gente toma uma ação, essa ação é planejada. Mas diferente da reação que é espontânea, essa reação demonstra o estado do nosso coração. Quando as coisas nos pegam de surpresa, assim como foi com Jó, demonstra de fato o que existe em nosso coração. Se nosso coração está bem, a gente vai reagir bem, entendendo que a aprovação vem de Deus. Mas se nosso coração está ruim, a gente vai reagir muito mal e vai culpar Deus por todas as situações que podem ocorrer em nossas vidas. Jó foi provado e tentado, mas ele não atribuiu a Deus culpa alguma pelo seu estado de miséria. E é exatamente isso que Tiago começa a falar no versículo 13. Versículo 13 de Tiago, ele fala: Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Meus irmãos, existe muita teoria por aí, essa é uma ideia antiga, inclusive, de que se Deus é o criador de todas as coisas, seria Deus também o criador do mal. Então, na cabeça de muitos, a tentação ela vem de Deus, porque se foi Deus que criou todas as coisas, né?
Esse é o que a gente ouve muito por aí. Por exemplo, a gente ouve muitas pessoas culpando Deus ou se perguntando por que é que Deus não age em relação à violência. Por que é que Deus deixa que as pessoas passem fome? A gente ouve muito isso por aí, né? E o que Tiago traz aqui é a ideia de que Deus não é culpado. Deus não é culpado pelo estado de miséria, Deus não é culpado por, por quando caímos em pecado. Por que, que Deus não é culpado? Porque Deus, meus irmãos, ele, como Tiago fala aqui nos versos 16 e a 18, né? Deus é essencialmente bom. Deus não pode ter atitudes ruins, meus irmãos. Deus é bom. Ele é essencialmente bom. Não existe nada em Deus, não existe mal nenhum habitando em Deus. E se não existe mal nenhum habitando em Deus, ele também não vai querer o nosso mal. Então, todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós erramos, não podemos atribuir essa culpa a Deus, tá? E ele também não pode ser tentado pelo mal. Porque Deus é soberano, ele está acima de todos. Deus não pode sofrer tentação. Ele não pode ser tentado pelo diabo. Deus não pode ser tentado pelo diabo, porque ele é Deus, ele é soberano. Tá? Mas muitas vezes quando a gente não encontra a culpa, quando a gente percebe que não podemos culpar Deus, nós naturalmente vamos buscar alguém para culpar. Culpamos todos pelos nossos pecados. Culpamos nossos pais, que nos criaram mal. A gente fala isso, se eu ajo assim é porque meu pai me criou mal. Meus pais. Culpamos nossos amigos, porque muitas vezes a gente diz que a influência de fulano de tal foi por isso que eu errei. Culpamos também o governo, porque se o país está mal é porque o governo é ruim. Não quer dizer que o governo é bom mesmo não, irmãos. Mas percebam que a gente sempre está tentando buscar alguém para culpar, tá? Culpamos também a televisão. Isso é influência da TV. Culpamos também a sociedade, culpamos os dias atuais, porque a gente fala que os dias são maus, então por isso que a gente age também com maldade, a gente age com falsidade muitas vezes, porque os dias têm influenciado em nossa vida, tá? Culpamos também muitas vezes as vestes sensuais que a gente vê nas ruas. A pessoa não deveria estar vestido assim, foi por isso que eu pequei. Culpamos também as redes sociais, porque às vezes você está na rede social e aparece um vídeo ou alguma coisa que vai te levar ao pecado e você clica em cima para ver. Então nós sempre vamos culpar alguma coisa. Culpamos todas as influências externas, todas possíveis. Porém, meus irmãos, todas essas coisas, sim, elas podem ter de fato uma parcela de culpa. Mas se o nosso coração ele estiver no local certo, nada disso vai ser decisivo para que a gente peque, tá? Nada disso vai ser decisivo. Culpamos os outros naturalmente porque, irmãos, porque não temos coragem suficiente para assumir nossa culpa. E isso não é novo, tá? Isso não é novo. Lembra do Éden? Quando o Senhor chamou Adão e falou: "O que vocês fizeram?" Aí o que foi que Adão falou? "Foi a mulher que o Senhor me deu, ela que me deu a fruta." Aí Deus chama a mulher e fala: "O que é isso que fizeste?" Aí a mulher falou o quê? Foi a serpente. Agora, meus irmãos, percebam que os dois não estavam simplesmente culpando um ao outro. Quem foi que criou a mulher? E quem foi que criou a serpente? Todos eles estavam culpando a Deus. Porque se Deus não tivesse colocado a mulher, de acordo com Adão, se Deus não tivesse colocado a mulher no mundo, ele não cairia em tentação, ele não pecaria. E também se para a mulher, se Deus não tivesse colocado a serpente, Senhor, o Senhor poderia colocar um animal que não fosse tão astuto como a serpente, como a Bíblia fala, né? Mas Deus colocou. Então a mulher atribuiu culpa a Deus simplesmente porque Deus foi o criador, então Deus é o culpado do mal. Essa é a ideia que os dois têm. Então percebam que essa natureza de
querer culpar alguém, querer fugir da culpa, é antiga. Ela está no nosso coração. Porém, Tiago, ele segue dizendo que se Deus não é culpado, existe um culpado por isso. Versículo 14, Tiago fala: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Meus irmãos, depois da queda, nós temos três forças tentando a nossa vida. Nós temos Satanás, que tenta também a gente. Nós temos também o mundo, todas as influências externas tentando a gente. E nós temos um tentador também muito próximo, que é a nossa própria natureza caída. Nosso coração, ele é corrupto, irmãos. Ele vai nos tentar. Percebam que para cada um desses tentadores, o Senhor nos instrui como proceder. Romanos 12, 2 fala que para o mundo a gente não deve se conformar a ele. É isso? Para o diabo, a orientação que Tiago dá no capítulo 4 é que a gente deve fugir dele. Resistir ele. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas para a natureza caída, a recomendação é fuja, corra, não fique perto. Essa base que nós estamos usando de fugir é aquele relato que a gente tem lá em Gênesis 39, quando José é tentado, né, pela mulher de Potifar. Então José, ele não fica, ele sai correndo. E por que, irmãos, que Tiago está dizendo para a gente aqui que... Desculpem, por que a gente vê aqui que a orientação do Senhor é para o mundo e para o diabo é resistir, mas para a natureza humana é fugir? Porque Tiago sabe, meus irmãos, sabia aqui que dificilmente nós resistiremos aos nossos desejos, aos desejos dos nossos corações. É muito difícil a gente resistir ao desejo do nosso coração. E quando ele fala que cada um é tentado, ele está colocando, ele está individualizando a culpa. Eu, você, todos nós somos culpados. Cada um. Não tem inocente nessa história. Cada um é culpado pelo pecado que comete. Não se engane, meus irmãos. Todos esses tentadores que nós falamos, existe um que está muito próximo de nós. Existe um que está mais perto do que a gente imagina. É o nosso coração. É o nosso coração pecaminoso. Temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Romanos 7, 19 e 23, Paulo diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Meus irmãos, essa lei do pecado que Paulo fala está constante em nossos corações. Está o tempo todo nos tentando a se afastar daquilo que é agradável, daquilo que é bom, tentando nos afastar de Deus. Existe, meus irmãos, uma luta constante dentro de nós. Todos sabem disso. Eu me lembro que no início da minha caminhada cristã, na adolescência,
Eu ouvia muito dizerem que existiam dois leões. Não sei quantos já ouviram isso, mas diziam que existiam dois leões lutando dentro de mim, o leão do bem e o leão do mal. E que eu precisava alimentar o leão do bem, tá? Porque senão o leão do mal ia ficar mais forte e me fazer errar. Eu lembro muito bem isso e era uma história bem, uma comparação bem simples, mas de fato é real, tá? E percebam que todas as vezes que a gente alimenta esse leão do mal, ele começa a crescer em nossa mente, em nosso coração, e nos leva à queda. Meus irmãos, se vocês querem fortalecer o leão do bem, é simples. Oração e leitura da palavra. Agora, se vocês querem fortalecer o leão do mal, é só deixar de fazer essas duas coisas. Meus irmãos, se nós já deixamos de orar e de ler a Bíblia, tenham muito cuidado com isso. Estamos mais próximo da queda do que a gente imagina. Uma das evidências que somos eleitos do Senhor é que o tempo todo estamos lutando contra essa natureza caída. Diariamente estamos lutando. E vamos lutar, irmãos, até a volta de Cristo, ou até o dia que nós partirmos. Vamos estar lutando. Mas nós não devemos nos entristecer com isso. Pelo contrário, devemos nos alegrar. Porque se essa luta demonstra um novo nascimento em Cristo, a ausência dessa luta é um sinal ruim. Meu irmão, se você não está lutando contra o seu pecado, contra algo que está te fazendo cair, tome cuidado. Eu diria que talvez você precisasse se converter. Porque se nós deixamos o mundo e começamos a seguir a Cristo, e nós agora queremos viver uma vida de um novo ser, queremos viver um novo nascimento, precisamos sim lutar o tempo todo. Essa luta precisa existir dentro de nós. Essa luta contra o pecado precisa existir. Nosso coração, meus irmãos, não se enganem. Nosso coração é uma fábrica de tentações. Nosso coração é mau, mal demais. E todas as coisas ruins que vocês imaginam procedem do coração do homem. E aqui não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. Mateus 15 diz assim, quando questionam a Cristo por que ele não lavou as mãos, né, antes de comer, o que ele fala? Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então Pedro disse, explica-nos a parábola. Jesus disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escurso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Olha o nosso coração aí, irmãos. Olha o nosso coração agindo, trazendo só coisas ruins para a nossa vida. Não se enganem, meus irmãos. Nosso coração é uma fábrica de desgraças em nossa vida. Nosso coração é mau. Ele deseja ardentemente fazer o mal. Tá? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, diz Tiago. A palavra cobiça aqui, usado nesse texto, é aquele desejo desenfreado, é aquele desejo que a gente não consegue mais controlar, aquele desejo que a gente tenta com nossas próprias forças, mas a gente não consegue ter o domínio sobre ela. Por quê, irmãos? Porque esse é um pecado escondido em nosso íntimo. Lembrem que dos 10 mandamentos, 9 são de fácil entendimento e de fácil julgamento. Não matarás, não
adulterarás, tudo isso é possível você julgar. Mas o 10º mandamento que fala sobre a cobiça, ele fica um pouco... O que seria isso, né? Percebam que essa cobiça, quando ela não é freada, ela atrai, seduz e leva à consumação do pecado. É isso que Tiago está nos falando aqui. Tiago faz uma ilustração aqui, quando ele fala atrai e seduz, ele faz uma ilustração baseada na pesca, tá? Semelhante a um peixe que você joga a isca, o peixe vê a isca, ele é atraído pela isca, ele vai e morde a isca, e depois ele é arrastado para fora. E no final de tudo, ele morre. Ele morre. E por que, meus irmãos? Porque o peixe aqui é inocente, né? É ignorante. O peixe não sabe, não consegue raciocinar. Mas o que Tiago está trazendo aqui é que nós não somos inocentes. Nós não somos inocentes quando pecamos. Nossos desejos nos levam à tentação, e se não formos fortalecidos pelo Espírito Santo, essa tentação com certeza vai nos levar ao pecado. Meu irmão, não pense que você pode controlar o desejo do seu coração, porque você não pode. Você não consegue controlar o desejo do seu coração. Só uma maneira de você vencer isso aí, correndo desesperadamente para os braços do nosso Senhor. Dessa maneira a gente vence. Porque só nele a gente consegue vencer todas as batalhas contra o pecado. E partindo para o último ponto, 15, versículo 15, Tiago diz: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora, Tiago já não traz mais uma ilustração baseada numa pesca. Ele traz uma ilustração baseada em uma gestação. O relacionamento entre a cobiça e a tentação gera um filho. Olha que interessante, né? E o filho é o pecado. E mais interessante ainda que gera um neto também, uma neta, que é a morte. Então percebam que esse relacionamento, essa relação entre a cobiça do nosso coração e a tentação, quando nós deixamos ceder, ela nos leva à morte. Agora, irmãos, quando a gente olha para o texto de Tiago no capítulo 1, em versículo 1, Tiago ele escreve essa carta para a igreja. Ele escreve essa carta para crentes, tá? Então, tudo isso que ele está falando aqui é para os crentes. Então, quando Tiago fala de morte, aqui, irmãos, não é a morte eterna. Não é a morte eterna. Porque é impossível que um eleito do Senhor morra eternamente. Ele foi eleito, Cristo já morreu por ele, pela salvação dele, para que ele fosse salvo. Então, é impossível a morte alcançar um eleito do Senhor. Mas essa morte que Tiago aqui está se referindo é aquele esfriamento que o crente passa quando ele começa a pecar. Ele já não tem mais desejo de vir para a igreja, ele perde a vontade de ler a Bíblia, ele começa a estar separado e não consegue mais provar de Deus, porque ele está pecando, ele está morto, tá? Ele perde também a vontade de orar, e ele perde a vontade de ler a Bíblia. Então, volto a dizer, irmãos, se nós estamos sem vontade de orar e de sem ler a Bíblia, é preocupante. Se a gente não tem praticado isso, começa a se preocupar, porque a gente pode estar morto e não sabe, tá? Meus irmãos, não devemos brincar nunca com a tentação. É isso que Tiago está falando. Nunca. Às vezes, a gente acha que a gente pode resistir, a gente acha que é só uma brincadeira, a gente acha que é só uma palavra que a gente está usando que é comum, que as pessoas falam por aí, é só uma prática que a gente faz porque todo mundo faz, é cultural, então por isso que a gente também faz. Meus irmãos, tenham muito cuidado, porque a tentação, ela pode nos matar.
Eu queria trazer, meus irmãos, finalizando, eu queria trazer três aplicações. Três aplicações. A primeira aplicação é: não despreze nunca, jamais, a oração e a leitura das Escrituras. Essas duas coisas são preciosíssimas para mortificar nossos desejos carnais e fortalecer nossa nova natureza em Cristo. Segundo ponto, não importa qual luta, não importa qual seja a sua luta, Deus jamais irá nos provar com algo que seremos incapazes de resistir. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios. Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus jamais se alegrará e se alegra com a nossa queda. Deus não é um Deus que ele prova e fica sentado esperando que a gente seja tentado e que a gente caia na tentação para ele rir. Não, isso não é papel de Deus. Deus nunca vai se alegrar com a nossa queda. Ele nunca vai se alegrar com o nosso pecado. Terceiro ponto, irmãos. Tome muito cuidado com as tentações. Não ache que você pode resistir. Não ache que você pode dominar o seu coração. Não ache que você tem fé o suficiente. Nosso coração é um poço de maldade. E segui-lo nos levará ao pecado e, consequentemente, à morte. Quantos já ouviram uma frase que diz: siga seu coração? Já ouviram isso? Você precisa seguir o seu coração. Isso é o pior conselho que você pode receber. O pior conselho. Se você seguir seu coração, você vai cair num poço sem fundo, poço sem fim. Você vai afundar, afundar, afundar cada vez mais. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Quer cair em tentação? Siga seu coração. É só seguir o seu coração que você vai, com certeza, não ter forças. Você vai ser levado ao pecado, porque, como Jeremias aqui diz, nosso coração é enganoso, nosso coração ele é corrupto, ele sempre vai nos levar ao pecado, ele sempre vai desejar coisas ruins. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude, meus irmãos, a sermos fortalecidos nele através da sua palavra. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai,